Então, pessoal, voltei para mais uma revisão da parte de legislação do SUS para o concurso EBSER, tá? Nessa parte, a gente vai falar um pouquinho da Constituição Federal. Então, algumas questões para vocês e um resumo. Então, a gente vai no resumão e depois parte para as questões no formato da banca escolhida para aplicar o concurso, né, as provas do concurso, a banca CESP e SEBRASP. Lembrando que o SUS na Constituição, os artigos da saúde, são os artigos 196 ao 200. Mas o edital do EBSER Nacional, ele traz para dentro do seu conteúdo do artigo 194 ao 200. Então, a gente vai pegar os artigos também da Seguridade Social, que são 94 e 95, e os outros 5 artigos da saúde. Então, lembrando daquela revisão da parte da história, a gente tem todo um contexto antes da criação do SUS e, a partir de 88, o nosso sistema único, ele é criado, ele é institucionalizado pela Constituição. A nossa Constituição de 88 é uma carta magna, né? A nossa lei maior, como todas as outras foram, mas ela tem um apelido de Carta Cidadã, de Constituição Cidadã. Por quê? Ela veio de solicitações, né? Ela foi promulgada por solicitações que vieram dos movimentos sociais. E dentre esses movimentos sociais, o movimento da reforma sanitária. Então vamos lá, Constituição Federal de 88, artigos 194 a 200. Então, aqui é um resuminho de cada artigo, saúde na Constituição, lembrando que os artigos 194 e 95 são da Seguridade Social, sendo que o artigo 94, ele traz o conceito de Seguridade Social e deixa claro o que faz parte da Seguridade Social. É o que eu chamo de tripé da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é um conjunto de ações formadas, né? Formada pelas ações da saúde, da previdência social e da assistência social. Então, Seguridade Social é igual a saúde, mais previdência, mais assistência. O artigo 95, ele vai falar do financiamento da Seguridade Social, ele é bem extenso, e também como o SUS é financiado pela Seguridade Social, uma parte do artigo 95 nos interessa muito no que tange ao financiamento da saúde. O artigo 96 é o primeiro artigo, né, da parte da saúde, e ele traz para a gente a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E deve ser, né, colocada em prática através de políticas sociais e econômicas com o objetivo de reduzir o risco de doenças e outros agravos com acesso universal e igualitário para as ações de promoção, proteção e recuperação. É o que eu chamo de PRO-PRO-RE para memorizar. Lembrando que tem que ser nessa ordem. Então, o que traz no seu conceito, né? Eu falei o artigo na íntegra, mas o que ele traz para a gente? Ele traz o conceito de universalidade, porque ele deixa claro a Constituição que a saúde é um direito de todos, tá? Então, o artigo 96 traz, nesse sentido, a universalidade, fala do acesso para todos e de forma igual, porque todos somos iguais perante a lei. Lembrando que também, né, já deixa clara a ideia com o conceito ampliado de saúde, porque traz o risco das doenças e não só foca nos sintomas. O artigo 97, ele vem dizer que, por ser a saúde de relevância pública, ela deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada. Então, deixa claro que vão ter leis, nesse caso são as leis orgânicas, para regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde que são de relevância pública. Então, a saúde pelo Estado pode ser executada pela iniciativa privada, né, diretamente ou através de terceiros, mas ela deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada. O artigo 98, ele vem falar, é o artigo mais cobrado dentro da Constituição, é um artigo que vem falar da organização do SUS, então deixa claro que o SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, vem falar das diretrizes do SUS, que são 3, atendimento, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as ações preventivas e sem
prejuízo das ações assistenciais e participação da comunidade. Além disso, vem falar da parte da aplicação dos recursos mínimos por cada esfera de governo, ou seja, a contrapartida de cada esfera de governo, que foi atualizada em 2015, e também vem trazer um pouco da organização e do que cabe ao SUS frente aos agentes comunitários de saúde, que são os ACS, e os agentes de combate às endemias, que são os ACS, tá certo? É o artigo mais cobrado porque ele traz as diretrizes. O artigo 99, em seu caput, deixa claro que a saúde é livre à iniciativa privada e ela pode participar do SUS em caráter complementar. Então, lembrando, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e ela participa do SUS. E de que forma? De forma complementar. Mas existe um pré-requisito para essa participação da iniciativa privada no SUS. O SUS precisa comprovar que há insuficiência de recursos para garantir a integralidade. A partir daí, ele pode contratar ou conveniar as instituições privadas, dando prioridade àquelas filantrópicas e sem fins lucrativos. O artigo 200 traz de primeira mão as atribuições do SUS, as competências do SUS, que vão ser destrinchadas, dedilhadas na Lei 8.080. Na verdade, a Lei 8.080 e a Lei 8.142 vão destrinchar os 5 artigos que fazem parte da Constituição do setor saúde. Então, saúde como direito de todos e dever do Estado, artigo 96, garantia mediante políticas sociais e econômicas, foi o que a Pro falou, agora vamos falar aqui em mapa mental, que visa a redução de risco de doenças e de outros agravos, que objetiva o acesso universal e igualitário para as ações de, preste atenção na ordem, promoção, proteção e recuperação, tá bom? Já o artigo 198, quais são as diretrizes do SUS, bastante cobrado em prova, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Essa direção única vai ser destrinchada lá no artigo 9º da Lei 8.080. Atendimento integral com prioridade para as ações preventivas, lembre sempre disso, a prioridade é para as ações preventivas, mas vai ter sempre somatório de prevenção e assistência, não é uma em detrimento à outra. Então, para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E participação da comunidade, que vai ser regulamentado pela Lei 8.142, e nós sabemos que nós temos duas instâncias colegiadas, né, de participação da comunidade, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Ações e serviços públicos de saúde integram a rede, é a forma de organização do SUS, regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único. Por que o SUS é um sistema único? Porque suas diretrizes, sua doutrina, seus princípios, toda a sua regulamentação deve ser seguida em todo o território nacional. Claro que com o avançar do SUS, os gestores, né, em decisão compartilhada entenderam que vamos trabalhar com especificidades loco-regionais, ou seja, cada local pode ajustar para a sua real necessidade, desde que não fira, né, a base legal, ou seja, os preceitos, os princípios e diretrizes do SUS. Então, o SUS é único, o sistema é único porque ele é em todo o território nacional. Recursos mínimos para a saúde. Então, a gente tem a Lei 141 de 2012, que traz, né, que regulamenta a emenda constitucional de 2000 e traz os recursos mínimos, mas não fixa o valor da União. Para vocês, na prova EBSER, não pede a Lei 141/12, então é mais fácil. Se for solicitado qual o valor mínimo da contrapartida de cada esfera de governo, vocês vão responder de acordo com o artigo 98 da Constituição. E quais são os percentuais mínimos de repasse de recursos? A União vai repassar a corrente na sua receita da corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então, no mínimo, 15% cabe à União de contrapartida para as ações e serviços de saúde. O que é contrapartida? É um recurso que a esfera de governo tira do seu próprio bolso, vamos dizer assim, da sua própria fonte, para investir em ações e serviços de saúde. Já os estados,
cabe a ele, no mínimo, não pode ser inferior, 12% da receita de impostos da sua competência, ou seja, da sua receita. E aos municípios cabe 15% da receita de impostos da sua competência, ou seja, a contrapartida dos municípios também é 15%. Então, nós temos União, 15%, estados, 12%, municípios, 15%. O Distrito Federal, por ter características, né, que vão tangenciar como estado e como município, ele vai ter 12% e 15% das receitas de estados de competência estadual e municipal, respectivamente. Então, quando as ações o configurarem como estado, 12%. E quando as ações configurarem como ação de município, 15%. Tá certo? Então, quando se pedir recurso mínimo para concurso EBSER, vai ser o que está na Constituição, no artigo 98. E agora as competências do SUS. Essas competências estão descritas no artigo 200 da Constituição. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Participar na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Eu sempre chamo a atenção no inciso 4, porque o verbo tem que ser participar, porque o saneamento básico não é uma ação direta do setor saúde, mas a ausência de ações em relação ao saneamento básico causa um impacto negativo muito grande à saúde. É o que a gente chama de ação intersetorial, por isso que o verbo tem que ser participar da formulação da política, porque quem formula a política de saneamento básico não é o Sistema Único de Saúde, não é o setor saúde. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Preste atenção e a inovação, porque foi uma atualização da Constituição em 2015. Então, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o seu teor nutricional, bem como bebidas e água para consumo humano. Lembrem da pegadinha que as bancas colocam humano e animal, mas é consumo apenas humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Lembrando que o verbo também tem que ser colaborar, porque as ações relacionadas ao ambiente também são ações intersetoriais, são ações de outro setor de governo, mas a ausência dessas ações no ambiente causa impacto na saúde. Por isso que ao setor saúde compete colaborar na proteção do meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente não é só um ambiente, né, natural, um ambiente modificado pelo homem e o ambiente de trabalho também, né, são objetos de estudo da saúde ambiental. Então, agora vamos treinar, tá? Então, de acordo com a Constituição Federal de 88, julgue o item que se segue a respeito da participação de empresas privadas no Sistema Único de Saúde. É vedada qualquer participação de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país. Vamos lá. No artigo 99 da Constituição, está lá bem claro, é vedada a participação de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, mas tem uma vírgula, salvo em casos previstos por lei. Então, não é vedada qualquer participação. Existe uma proibição, mas existem exceções que são os casos previstos por lei. Então, nossa questão está errada. Agora, prestem atenção. Essa participação de empresas e capitais estrangeiros, de acordo com a Constituição, vai ser vedada, continuando, né, a exceção dos casos previstos em lei. Mas teve alteração da Lei 8.080, no artigo 23, que
lá está claro que é permitida a participação. Então, vocês vão ter que ter a expertise de identificar qual o marco jurídico que a banca está pedindo. Nesse caso, pediu em relação à Constituição Federal. Por isso que o é vedado, se não tivesse qualquer participação, estaria certo. Mas, se fosse em relação à Lei 8.080, estaria errado, porque é permitido. Então, vocês vão ter que fazer essa associação mental. Constituição é vedada, salvo em casos previstos por lei, e pela Lei 8.080, no artigo 23, é permitido. Questão 2. Com relação ao Sistema Único de Sistema de Saúde Brasileiro e seu arcabouço legal, julgue o item a seguir. O capítulo da Seguridade Social da Constituição Federal, lembrando que nós, da saúde, fazemos parte da Seguridade Social, juntamente com a Previdência Social e a Assistência Social. Trata do direito à saúde. Já a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações que tem como fim assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência, o nosso tripé da Seguridade Social. Então, nossa questão está correta. 3. O texto da Constituição dispõe sobre a contratação de agentes comunitários e de combates a endemias, lá o artigo 98 da Constituição, estabelecendo, entre outras, que a contratação desses agentes poderá ser feita pelos gestores locais do SUS por meio de processo seletivo público. Corretíssimo, tá? Então, deixa claro que pode ser um processo seletivo público a contratação de agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Quarta questão, com relação ao que dispõe a Constituição acerca da assistência à saúde, julguem o seguinte item. Conforme o texto constitucional, as ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, tá certo? Que constitui um sistema único organizado com as seguintes diretrizes. Atendimento integral, priorizando-se as atividades assistenciais, já tornou a questão errada. Então, priorizando as atividades preventivas. Então, por isso, a banca CESP ela não é difícil, ela requer apenas uma atenção maior na leitura. Então, ela estaria toda certa. Aí vamos continuar. Descentralização com dupla direção na esfera municipal. Não, é direção única em cada esfera de governo. E a partir de parcerias estabelecidas entre estados e municípios. Não tem nada a ver. E participação da comunidade que está correta. Então, eles embolaram o meio de campo aqui em relação às diretrizes e a gente sabe que a questão ficou errada. Quinta questão. Com relação ao que dispõe a Constituição acerca da assistência à saúde, julgue o seguinte item. É vedado todo tipo de comercialização no que concerne às condições e aos requisitos para a remoção de substâncias, órgãos e tecidos humanos para fins de transplantes, pesquisa e tratamento. Então, não pode ter comercialização, a questão está certa, essa afirmativa consta no artigo 200 da Constituição. Questão 6. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar o direito à saúde. Com respeito a essa proteção social, julgue os itens que se seguem. Um dos objetivos da Seguridade Social é a garantia da universalidade do atendimento à saúde. Sabemos que o setor saúde faz parte da Seguridade Social. Logo, a saúde é universal. Como nós fazemos parte da Seguridade Social, a afirmativa está correta. Então, é lembrar que, quando citar que a saúde, a relação saúde e Seguridade Social, é lembrar que dentro da Seguridade Social, do capítulo, nós estamos na seção 2 da saúde. Então, fazemos parte do tripé que compõe a Seguridade Social. Logo, a Seguridade Social garante o acesso universal à saúde porque a saúde ela é universal. Questão 7. Na legislação brasileira, as ações e os serviços de saúde não são considerados de relevância pública. Errado. O artigo 97 deixa muito claro as ações e serviços de saúde são de relevância pública e, por isso, devem ser regulamentados, fiscalizados e controlados. Nossa questão está errada. Questão 8.
Segundo a Constituição Federal, as políticas econômicas devem garantir a redução de riscos de agravos à saúde. Sim, lá no artigo 96, traz para a gente que a saúde é um direito de todos e dever do Estado e vai ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então, a questão está correta. Não é porque tem só econômica que vai estar errado. Se tivesse apenas de políticas econômicas, estaria errado. Mas fiquem atentos a essência da banca CESP é trazer frases do próprio texto jurídico remodeladas. Então, não disse apenas, não é só porque não tem sociais e econômicas que passa a ser errado, mas traz a econômica não afirmando que são apenas as econômicas. A questão fica correta, então fiquem atentos a isso. E vocês, para aprender a responder a questão da banca CESP, é aprender a interpretar, ler com paciência e não decorar, é entender o marco jurídico. Questão 9. Com relação ao SUS, julgue o próximo item. As políticas públicas de saúde vigentes objetivam eximir o Estado da responsabilidade pela saúde como um bem público e estabelecer que o indivíduo deva ser o provedor principal dos serviços que implicam atendimento na área da saúde. Totalmente errado, né, gente? A política pública atual, ele traz a saúde como o dever do Estado e não exime o Estado desse papel e nem estabelece que o indivíduo seja o provedor. Lembrando que é dever do Estado, né, ofertar as ações e serviços de saúde, mas isso não exclui, né, o papel da família, dos indivíduos, da pessoa, da família e das empresas e da sociedade. Isso vai ser lá no artigo 1º e 2º da Lei 8.080. Então, nossa questão está errada. Questão 10. No que se refere à Seguridade Social no Brasil, julgue o item seguinte. A Constituição define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, correto, e da sociedade, correto, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, praticamente o caput do artigo 194 da Constituição. Então, está correto. Então, ficamos por aqui com a nossa revisão para o concurso ABC Nacional, Banca CESP e Sebrasp, com a equipe do professor Rômulo Passos, e tenho certeza que vocês vão gabaritar as questões. Prestem atenção, mantenham a calma, leiam com atenção, e eu não desejo sorte, como eu sempre falo, eu desejo sucesso, porque sorte é para quem não estuda. Tchau, tchau e até a próxima.